A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o João Guilherme. E eu sou a Emily. Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui no Espírito Santo, em Cariacica, no Brasil. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula, não é, João Guilherme? E a aula de hoje tem um tema muito, mas muito especial. Qual que é o tema de hoje, Emily? Será que eles sabem? Vamos ver. Coloque aí no chat qual é o tema de hoje, para ver se você realmente se preparou para a aula. E antes de falar o tema da aula, vamos ver se vocês estão preparados, né? Você já pegou a sua Bíblia, a sua revista, a sua caneta e o seu papel para fazer as anotações da aula? Será que pegaram, Emily? Se não pegou, então pegue logo. E a aula de hoje, Emily, traz um tema muito, mas muito especial, que é o valor da humildade. É isso aí, João Guilherme. Então já deixa o seu joinha, curte lá embaixo, deixa o seu comentário. Se você é visitante, coloca de onde você é e quem te convidou. E sinta-se muito bem-vindo. Não se esqueça também de compartilhar para aquele seu amigo que precisa ouvir uma palavra de Deus. E antes de começar a aula, nós devemos fazer o quê? Orar? Vamos orar? Senhor, meu Deus, amado Pai, que o Senhor venha agora derramar fogo sobre o coração deles e luz à mente, Senhor, para que eles venham entender o valor da humildade, Senhor. Que eles possam ser mais parecidos contigo a cada dia, que essa aula possa refletir no coração e no caráter deles no futuro, que eles possam estar atentos a tudo que o Senhor vai ministrar com essa aula de hoje, no nome de Jesus. Amém! Amém! Pais pré-adolescentes, me chamo Miguel Bessa e agora eu vou ler o texto bíblico que se encontra em Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. E foi isso, pré-adolescentes. Tchau! Então, pré-adolescentes, como nós falamos no começo, a aula de hoje vai tratar sobre o valor da humildade. E a humildade é algo que deve ser um dos centros da vida de cada cristão, de cada um de nós. Porque sem ela é impossível agradar a Deus. A palavra humildade vem do latim humilitas, que significa pequenez. Ou seja, você ser humilde é você reconhecer o seu tamanho mediante algo, no nosso caso, mediante a Deus. Nós devemos ser humildes a ponto de reconhecer que nós não somos capazes de fazer nada sozinhos. Nós não somos capazes de fazer nada de bom, a não ser se tivermos Deus em nosso coração. Glórias ao meu Deus, Yahvé. Senhor, glórias eu te dou, porque eu não sou como esse publicano, pecador, injusto, Senhor. Porque eu sou, Pai, um homem temente ao Senhor, que sigo todos os teus mandamentos, que guardo todos os sábados, sem faltar nenhum, dizimo de todas as coisas que eu tenho. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu me santifico. Eu sou um homem justo, Senhor. Então, por isso, glórias eu te dou. Ó Senhor, Deus dos exércitos, eu não sou digno de elevar os meus olhos para te adorar, pois sou um pobre publicano e um mero pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Então, uma pessoa humilde é a pessoa que entendeu que a nossa vida, que tudo aquilo que a gente consegue, tudo aquilo que a gente é de bom, tudo vem de Cristo, tudo vem de Deus. Tem uma frase muito interessante e muito forte que diz o seguinte, que tudo que há de bom em nós é Cristo e tudo que há de ruim somos nós mesmos. A pessoa humilde, ela reconhece que tudo que ela tem de bom, tudo que ela conseguir, é mediante a infinita graça de Deus. Ou seja, eu posso estudar muito, eu posso me esforçar, eu devo fazer isso, mas tudo que vai acontecer comigo é mediante a graça de Deus. É entender que tudo aquilo que somos e tudo aquilo que seremos é para a glória de Deus, ou seja, é pela graça e misericórdia de Deus. Eita, que essa foi forte! Como João Guilherme mesmo disse, é muito importante nos lembrarmos que estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus e que por isso somos totalmente dependentes dele. Precisamos de Deus para tudo que vamos fazer. Isso me lembra de um versículo muito bonito que eu gosto muito, que tem até um louvor que fala sobre ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A palhinha? Palhinha? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Aleluia! Glória a Deus. Podemos ver que ele tem um dom de cantar. É. Isso me lembra, pré-adolescentes, que vocês também possuem dons e talentos, e que esses dons e talentos foram promovidos por Deus. Esses dons devem ser usados para glorificar unicamente o nome de quem? De Deus. De Deus. E eu sei que muitos de vocês tocam instrumentos, alguns falam a palavra, até mesmo para os próprios colegas, outros servem nos ministérios da igreja. E nesses momentos você deve sempre se lembrar, eu estou fazendo isso para Deus, para glorificar o nome dele. Glória a Deus. Literalmente. Você, pré-adolescente, já conheceu uma pessoa orgulhosa? E você saberia reconhecer uma pessoa orgulhosa? A pessoa orgulhosa nunca assume seus erros, mas tenta arranjar desculpas para tentar sempre estar certa. Ou até mesmo tenta jogar a culpa no próximo. E é muito interessante que a gente tem que tomar muito cuidado para adolescentes, para a gente não ser essa pessoa orgulhosa. Entendermos também que o nosso coração, a nossa humildade, reflete aquilo que nosso caráter e nossa alma são também. E no céu não existirão pessoas soberbas nem orgulhosas, certo? Então, nós queremos ir para o céu. Então nós devemos ser humildes. Pessoas que vão estar na contramão do orgulho, que a Emily falou. É isso mesmo. Além de olhar ao seu redor, olhe para dentro de si mesmo e peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração e ver se existe algum, mesmo que mínimo pedacinho de soberba em seu coração. E a palavra fala que Deus ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, que Deus resiste aos soberbos, inclusive a própria palavra também diz que Deus nem responde à oração das pessoas soberbas. Então nós devemos ser pessoas humildes, pessoas que irão se derramar aos pés de Deus e entregarão todas as suas causas, as suas preocupações, as suas dúvidas a Jesus, somente a Deus. O orgulhoso também, geralmente, ele quer ser o centro das atenções, centro das vitórias. Eu sou muito lindo, né? Perfeito, maravilhoso. Não tem ninguém melhor que eu. Ai, gente, vocês não acreditam. Eu sou a pessoa mais inteligente da minha turma. Eu fiz o trabalho inteiro sozinha. E adivinhem, gente, tiramos 10. Isso tudo por causa de mim, obviamente. Para adolescentes, nós não podemos seguir esses exemplos que acabamos de ver, né? Se vocês viram, são palavras que as pessoas soberbas sempre falam. Eu sou. Eu fiz. Eu posso. Eu sou melhor. Ah, você é pior. E a pessoa soberba é incrível que ela sempre vai tentar estar acima de você. Ou acima de qualquer outra circunstância. Por exemplo, você chega pro seu amigo e fala: "Ah, Emily, olha, comprei um celular." Ai, João Guilherme, eu tenho um que é 10 vezes melhor do que esse. Muito mais caro. Entenderam? Isso é uma pessoa soberba. Agora, se fosse uma pessoa realmente humilde... Emily, comprei um celular. Nossa, João Guilherme, eu tô muito feliz que você conquistou. Parabéns. Viram? Isso sim é um exemplo de humildade. Importante tomar muito cuidado porque essas frases, essas maneiras de agir são formas de aumentar o próprio ego da pessoa. Isso é perigoso porque impede de ter um profundo e sincero arrependimento dos seus pecados, porque a pessoa soberba muitas vezes não reconhece que precisa até mesmo de Deus, do próprio Deus que o fez. A pessoa soberba não sabe reconhecer a total dependência de Deus, não sabe reconhecer que nós somos pó e que dependemos totalmente da graça e da soberania e do poder de Deus. E nós temos vários e vários exemplos bíblicos de pessoas que foram humildes e pessoas que foram soberbas. Um exemplo claro de humildade é o rei Davi. Davi, ele era um homem que era segundo o coração de Deus. E nós ouvimos há um pouco tempo atrás que Deus resiste aos soberbos. E Deus amava Davi. E Davi era humilde. Davi, ele não deixava o seu coração crescer com nenhum tipo de soberba, nenhum tipo de sentimento que não provinha de Deus. Agora, ao contrário de Davi, que era contemporâneo, inclusive, Saul. Saul era muito soberbo. Saul não aceitava ninguém melhor que ele, para ele era o melhor, ele não errava, ele sempre estava certo, sendo que ele estava errado, porque ele estava descumprindo a vontade de Deus. Então nós vemos, de acordo à luz da palavra de Deus, o destino das pessoas soberbas. Nunca é bom. Sempre termina em morte e destruição. É verdade, João Guilherme. Mas nós temos um exemplo muito lindo de humildade. O maior exemplo de humildade. Vamos ver se vocês sabem quem é. Coloca aí no chat qual é o maior exemplo de humildade na Bíblia. Vamos ver se eles estão sabendo. Será que eles sabem? E o maior exemplo de humildade da Bíblia é o próprio Jesus Cristo. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que foi um homem que foi mais humilde que o próprio Jesus? A palavra diz em Filipenses 2, versículo 7 ao 9, que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
e achando na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo o nome. Vocês observam que o próprio Jesus Cristo veio a forma de homem à terra. Ele deixou os céus por nós. Ele se fez na forma de servo. Ele se humilhou. Ele aniquilou-se a si mesmo, como Paulo diz. Para quê? Para nos dar o acesso à salvação. E o próprio Jesus, que era o Filho de Deus, ele sendo Deus, se humilhou. Imagina nós que somos homens. Nós devemos nos humilhar a cada dia mediante Jesus. E como servos de Deus, como cristãos, que a própria palavra diz, pequenos cristos, imitadores de Cristo como devemos ser, nós devemos ser como Jesus, que Mateus diz que ele era manso e humilde de coração. Ou seja, ele reconhecia e amava o seu próximo. Ele reconhecia a Deus acima de tudo e amava o seu próximo como a ti mesmo, que são os mandamentos bíblicos. Então nós devemos entender o que realmente é a humildade. A humildade é diferente de simplicidade. As pessoas confundem o ser simples com o ser humilde, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A humildade revela o caráter de Cristo em nós. Revela o Espírito Santo que flui através de nós. Glória a Deus! Jesus nos deixou o melhor exemplo de humildade, e é esse exemplo que devemos seguir. Vocês lembram quando Jesus lavou os pés de seus discípulos? Jesus nos disse que nós vivemos para servir, e ele mesmo nos mostrou um exemplo lindo e perfeito de humildade ao servir os seus discípulos lavando os seus pés. Pensa o próprio Deus lavando os pés de seus discípulos. Isso é lindo e nos mostra como devemos servir ao próximo. Quando você for falar com seu amigo, seu colega, seu familiar, não despreze ele, mas abrace-o com humildade, pois humildade é isso também, servir o próximo, não é, João Guilherme? A humildade, ela resulta em cumprir diretamente um dos mandamentos que Jesus instituiu como mais importantes, que era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos ao nosso próximo, nós somos humildes. Nós reconhecemos que nós não somos melhores que ninguém. Pelo contrário, nós somos iguais e, segundo a palavra, nós devemos nos considerar até inferiores. Para quê? Porque se o próprio Jesus, que era Jesus, se fez servo, porque eu, ou a Emily, ou você, vamos querer ser algo mais? Olá, pré-adolescentes! Que bom estar com vocês outra vez. Olha só, como a gente pode evitar que o pecado de soberba domine o nosso coração? Bem, a soberba é o oposto da humildade. A pessoa que é soberba é porque ela não desenvolveu a prática da humildade. Lógico que o pecado de soberba, ele é um pecado que se esconde atrás de tantas outras manifestações. A autojustiça é pura manifestação de soberba. A baixa autoestima é pura manifestação de soberba. A comiseração também é pura manifestação de soberba. Então, como a gente vai identificar? Há uma forma simples da gente identificar quando o nosso coração é soberbo. Quando a gente tem dificuldade em parar para ouvir as pessoas. Quando a gente começa a ser muito crítico, quando a gente começa a tentar padronizar as pessoas dentro daquilo que a gente acha e que a gente pensa. A soberba é um elemento que tapa os nossos ouvidos e que cega os nossos olhos. Então, como a gente vai evitar? Primeiro, a gente precisa desenvolver o hábito de escolher pessoas em quem a gente deve colocar como nosso referencial. Ou seja, pessoas que a gente vai sentar e vai ouvir e que vai poder chamar a nossa atenção. Nós precisamos de um discipulador que seja maduro, que seja espiritual e que possa apontar o dedo e mostrar: nesse comportamento você foi soberbo. Porque se a gente não tiver alguém para fazer essa análise da nossa vida, a gente vai se entregar à soberba. Por quê? Porque ela fecha os ouvidos aos outros e a gente não mais depende dos outros e a gente se torna autossuficiente. Ou seja, quando você perde a capacidade de ouvir, de aprender, quando você não tolera ser repreendido, quando você fica chateado, quando alguém frustra suas expectativas, quando você fica muito impaciente com os outros, é uma manifestação clara de que a soberba domina o seu coração. Deus abençoe vocês. Nabucodonosor não reconheceu a soberania de Deus e se exaltou a si próprio. E o decreto se cumpriu.
O que aconteceu? Ele passou a pastar e a viver como animais selvagens. Quando ele voltou ao seu próprio entendimento, ele se humilhou, adorou e louvou o nome de Deus. Na Bíblia diz que ele recuperou sua honra e sua majestade ainda maior. Então a humildade traz recompensa. A humildade, você ser humilde, você pode ser honrado ainda mais. E por isso é importante ter um coração humilde, não visando receber honra, mas visando agradar a Deus. A paz, Senhor, para docente, eu me chamo Ana Clara, e para mim os benefícios de uma pessoa humilde é uma pessoa que perdoa a outra rápido, que é rápida em perdoar, que é submissa e que reconhece as suas falhas. Senhor, para adolescentes, meu nome é Maria Eduarda. Os benefícios de ser humilde é não guardar a mágoa de outras pessoas e reconhecer os nossos erros. Paz, Senhor, meu nome é Lia e os benefícios de ser humilde é admitir os seus erros e aprender com os seus erros. Então, pré-adolescente, se você for uma pessoa humilde, quanto mais humilde você for, quanto mais amor você tiver a Deus e quanto mais amor você tiver ao seu próximo, mais você será honrado por Deus. Não pelos homens, mas por Deus. Como Jesus foi honrado, como o próprio Nabucodonosor, nós vimos o exemplo que ele foi honrado, e como muitos e muitos e muitos outros homens de Deus também foram honrados. Você que acha que ainda não tem um coração humilde, que acha que ainda despreza as outras pessoas ou que se sente superior, calma. Se humilhe diante de Deus em oração, peça a Deus que transforme o seu coração, peça que o Espírito Santo entre em você e faça morada, que ele faça uma transformação em você e te dê um coração novo, um coração humilde, cheio de amor e simplicidade pelos irmãos. E a oração revela a nossa humildade, porque ao orarmos nós estamos literalmente falando que somos dependentes de Deus, se não orarmos ao contrário. Então, a palavra deixa bem claro que Daniel, por exemplo, quando ele foi orar, a partir do primeiro momento que ele se humilhou, Deus ouviu a oração dele e automaticamente respondeu. Então a humildade também faz com que Deus responda nossas orações. Então chegamos agora no momento muito, mas muito, mas muito especial da nossa aula, que é o momento do ofertório. E agora você vai pegar a sua melhor oferta e vai contribuir mostrando a Deus que o seu coração é humilde e principalmente grato. Que é um princípio básico que nós falamos hoje, é que as pessoas humildes serão agraciadas por Deus. E outro princípio básico que nós devemos ter também é que as pessoas generosas também serão agraciadas por Deus. Então agora você pega a sua oferta, peça a seu pai e a sua mãe se você não tiver, e vamos ofertar a Deus, não é? E não podemos nos esquecer do voto dos 1000 valentes. Nós estamos sendo agraciados com esse terreno maravilhoso da igreja e precisamos comprá-lo. E você pode fazer parte dessa história. Então não fique de fora e já fala para o seu pai, já fala para sua mãe fazer parte desse voto. E aí, pré-adolescentes, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que significa ser humilde segundo a lição? Alternativa A, servir a Deus e ao próximo. Alternativa B,
Reconhecer que dependemos dele. Alternativa C. Entender que os talentos e habilidades são dons de Deus. Ou alternativa D. Todas as alternativas acima. E acabou nosso tempo, e se você responder a alternativa C, que é entender que os talentos e habilidades são dons de Deus, meus parabéns, porque na verdade você acertou só um pedaço. Porque na verdade todas as alternativas estão certas. Então, resposta certa, letra D. Todas as alternativas acima. Segunda pergunta. Dentre as alternativas a seguir, qual representa uma consequência do orgulho e da soberba? Alternativa A, a tristeza. Alternativa B, a queda. Alternativa C, a preguiça. Ou alternativa D, a raiva. E olhando aqui para a minha tela, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa B, a queda, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Alternativa A, para se refrescar. Alternativa B, para mostrar humildade e serviço. Alternativa C, porque estava sujo. Ou alternativa D, por tradição. Vamos lá, responde aí no chat. E espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra B, que com certeza é a correta, que é para mostrar humildade e serviço. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte. Qual lição Nabucodonosor aprendeu após ser afastado do seu reino e viver como um animal por 7 anos? Alternativa A, a importância da riqueza. Alternativa B, a importância da humildade. Alternativa C, a importância do poder. Ou alternativa D, a importância da guerra. Pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta, com certeza, é a alternativa B, a importância da humildade. E foi isso, meus caros pré-adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que tenham tanto entendido um pouco mais do conteúdo da nossa aula e também tenham acertado todas as perguntas. E eu creio que acertaram, porque são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! Então, pré-adolescentes, vamos finalizar a nossa aula que foi poderosa. Infelizmente, já acabou. Mas, antes de finalizar, eu tenho um desafio muito, mas muito importante para vocês. O desafio é o seguinte, nós vamos resumir a aula de hoje em uma frase. Então, eu vou falar a minha frase, a Emily vai falar dela e vocês vão falar de vocês no chat. E eu vou estar olhando também a frase de vocês. Amém? Emily, qual é a sua frase? A minha frase é: a humildade é o quanto de Jesus que há em você. A soberba é o quanto de Lúcifer que há em você. Então, cuidado. A minha frase é: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E se o próprio Jesus foi humilde, quem dirá nós, né? Espero que você tenha aprendido muito sobre a humildade. Não é, Emily? Isso mesmo. E pratique durante a sua semana a humildade no seu coração. Chegamos ao fim de mais uma aula e como nós começamos orando, vamos finalizar orando também. Senhor meu Deus, nós agradecemos, Senhor, por mais uma aula abençoada, Deus. Glorificamos ao Teu nome, Senhor, pois nós reconhecemos que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Deus. Clamamos ao Espírito Santo, que possa nos ensinar cada vez mais a ser humilde como Jesus Cristo nos ensinou a ser, Deus. Que os pré-adolescentes possam praticar cada vez mais a humildade, Deus, e que essa aula possa render frutos no seu coração. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pré-adolescentes!